Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu conheci a Luísa já fazia algum tempo. Trabalhávamos juntos há quase 3 anos, um pertinho do outro. Até que, de repente, para o meu espanto, eu comecei a sentir coisas estranhas em relação a ela. E eu digo que eram estranhas, porque quando você tem de gostar de uma pessoa, é uma coisa que normalmente acontece espontaneamente, desde o primeiro minuto. Só que comigo aconteceu uma coisa gradativa, da qual eu não tomei consciência no começo, e de repente despertei para essa coisa esquisita que eu não sabia exatamente o que era. Eu lembro que um dia faltou luz na empresa. E enquanto esperávamos a energia voltar, ficamos ali na salinha do café conversando. Todos os funcionários estavam ali, rindo, contando piada, fazendo hora. Foi quando não sei como ou por que eu comecei a reparar em cada um dos funcionários. Um conversava, outro ria, outro tomava café. E eu calado, prestando atenção em cada um, no jeito, na expressão. Até que de repente bati os olhos na Luísa e comecei a admirar os seus traços, a delicadeza da sua pele, o tom esverdeado dos seus olhos. Eu acho que foi só nesse momento que eu reparei no quanto ela era bonita. Estranho isso. Porque quando um homem tem que achar uma mulher bonita, normalmente é uma coisa assim instantânea. Olhou para a mulher e achou bonita, ou não achou. Só que no meu caso, não. Eu nunca tinha prestado muita atenção no rosto dela, por incrível que pareça. Quem sabe pelo fato de ela ser casada e principalmente por seu marido também trabalhar ali. Éramos amigos, inclusive, eu e o Ricardo. Vivíamos conversando, mas eu nunca tinha olhado para ela como mulher. Eu sempre dei valor às minhas amizades. E naturalmente não ia ficar reparando em mulher de amigo meu. Nesse dia, no entanto, até pelas circunstâncias, não sei explicar, mas enquanto esperávamos a energia voltar, algo no jeito dela me chamou a atenção. Até que uma hora, ela percebeu o meu interesse e ficou até meio sem jeito. Eu reparei. O fato é que depois desse dia, eu nunca mais olhei para Luísa com os mesmos olhos. Olha, tem coisas difíceis de se explicar. Eu tinha um apreço tão grande pelo Ricardo, marido dela, e mesmo assim, não consegui evitar. Começou com um pensamento, uma lembrança, a imagem dela na minha mente, e aquilo foi ficando mais intenso. Na verdade, eu não pensei que fosse acabar me apaixonando por ela. Imagine, mulher do meu amigo, e a gente trabalhando juntos ainda por cima, convivendo há alguns anos. Era uma coisa que não fazia muito sentido. Só que eu aprendi que nessas coisas do amor, as coisas nem sempre fazem sentido. Porque apesar de tudo isso, quando dei por mim, já estava suspirando pelos campos. É claro que não foi da noite para o dia. Nem foi proposital. Simplesmente aconteceu. Um dia, uma outra colega de trabalho me fez uma pergunta que me deixou até sem palavras. Me diga uma coisa, Rafael, não tenho nada com isso, veja bem. Mas é que eu ando notando o jeito como você e a Luísa se olham. Tá rolando alguma coisa entre vocês dois? Quase engasguei com a saliva. Não imaginava que estivesse tão evidente. Olha, perdi o rebolado. Que é isso, Sandra? A Luísa é casada, sou amigo do marido dela. Você acha que eu seria capaz?
Não, tudo bem, eu sei, mas é que... Bom, você sabe como é, né? O pessoal comenta. Comenta? Mas comenta o quê? Ela franziu a testa como se estivesse já meio arrependida por ter começado aquela conversa. Ah, o jeito de vocês, né? Tá dando na vista. Olha que eu estava gostando dela. Eu sabia. Só que, pelo que eu pude entender das palavras daquela minha amiga, era uma coisa recíproca. O jeito de vocês foi a expressão que ela usou. O fato é que, mesmo não querendo, eu comecei a pensar naquelas palavras e foi nascendo dentro de mim uma certa esperança. Porque a Sandra, quando fez aquele comentário, ela não se referiu ao jeito como eu olhava para a Luísa, não. Ela se referiu ao jeito como nós olhávamos um para o outro. De maneira que não era só uma coisa da minha parte. Aquilo que o pessoal estava comentando, segundo essa minha amiga, era o interesse de um pelo outro. Ou seja, se eles tinham reparado que a gente se olhava de uma maneira diferente, era porque a Luísa também estava demonstrando um certo interesse por mim. Sabe quando nasce aquela esperança? Não tinha nada a ver. Mulher casada, comprometida, e casada com um colega de trabalho, que além de colega, era amigo. O tipo de coisa que a gente tem que tirar da cabeça. Só que uma coisa é o bom senso. A outra coisa é o coração. O coração não obedece. A gente começa a sentir. Dali a pouco está suspirando pelos cantos. Como aconteceu comigo. Então, depois daquela conversa, aquela luzinha de esperança foi nascendo. E eu comecei a me perguntar: será que ela estava também sentindo alguma coisa por mim? Passei a olhar ainda mais para ela. E desse modo notei que realmente, às vezes eu a pegava olhando para mim, os olhos parados, e de um modo que não era normal. Às vezes no refeitório, nossos olhares se encontravam. E nessa hora meu corpo todo tremia. Era uma coisa tão boa. Era uma coisa tão gostosa de sentir. E ao mesmo tempo tão doída. Gostosa porque não existe coisa melhor do que se sentir apaixonado. E de saber que ela estava, de certa forma, também interessada em mim. Quem sabe até gostando de mim. Ao mesmo tempo, uma coisa doída. Porque eu olhava para o seu marido e o remorso me consumia. O Ricardo era um cara tão bacana. Eu não me sentia no direito de sentir aquelas coisas pela sua esposa. Mesmo não tendo feito nada contra ele, não tendo acontecido absolutamente nada entre nós, além daqueles olhares, era como se eu estivesse traindo a sua confiança pelo simples fato de desejar a sua esposa. De vez em quando, a gente costumava trabalhar no sábado. Não era sempre, só quando atrasava o serviço. E aconteceu que num desses sábados, a Luísa foi sozinha trabalhar, já que o Ricardo estava fazendo um curso no sábado pela manhã. A certa altura, perto da hora do almoço, acabamos ficando sozinhos na sala. Foi saindo um, saindo outro, até que o gerente acabou indo embora também, de modo que ficamos apenas nós dois ali. Eu sabia que o marido dela passaria para pegar a Luísa depois que saísse do curso, porque era sempre assim que acontecia. Mesmo assim, perguntei se ela queria carona até o centro.
pois já estava indo embora também. Para minha surpresa, ela olhou o relógio e falou: é que é tão cedo ainda e eu tô com essa coisa ainda pela metade. Você não quer ficar mais um pouquinho me fazendo companhia? Pelo menos até eu terminar isso aqui? Que mal podia haver? Éramos colegas de serviço. Eu estava apaixonado, mas ela não sabia. O fato é que resolvi ficar. Enquanto ela terminava o serviço, fiquei ali puxando conversa até que, para minha surpresa, ela me fez aquela revelação. Sonhei com você essa noite, sabia? Comigo? Não diga. Eu posso saber como é que foi esse sonho? Ah, depende. Depende? Como assim? Depende do quê? Em vez de responder, ela suspirou. Aliás, eu tenho sonhado tanto com você ultimamente. Nem eu mesma sei por quê. Ela falou aquela frase e continuou olhando para mim. Sei lá o que me deu. Acho que interpretei aquele gesto dela como uma espécie de convite. E tentei lhe roubar um beijo. Ela ainda tentou se esquivar. Não, Rafael, melhor não é certo. Não consegui pensar em mais nada. Eu só enxergava aquele rostinho lindo na minha frente, aquela boca, aquela pele delicada, aqueles olhos maravilhosos. O fato é que o tão sonhado beijo aconteceu. A resistência dela foi fraquinha porque dava para sentir. Ela também queria me beijar. E naquele instante eu não tive mais dúvida nenhuma. Ela também me queria. Era uma coisa recíproca. Não apenas eu estava apaixonado, ela também. Tanto que, em vez de me empurrar, de tentar me impedir de beijá-la, aconteceu justamente o contrário. Ela correspondeu ao meu beijo e correspondeu com paixão. A impressão que eu tinha é de que estava sonhando. Porque eu já tinha sonhado com aquele beijo muitas e muitas vezes. Eu nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer. Nunca foi do meu feitio dar em cima de mulher comprometida, ainda menos comprometida com um amigo. Só que de repente, contrariando toda a lógica, estávamos nós dois ali, um nos braços do outro, entregues àquele momento de paixão. Pelo jeito, aquela minha amiga tinha razão em falar. Pelo jeito, a Luísa realmente sentia alguma coisa por mim. Do contrário, não teria correspondido ao meu beijo. E que beijo, meu Deus! Que beijo! E estávamos tão concentrados naquele beijo que sequer nos demos conta de que não estávamos sozinhos ali naquela sala. De repente, aquela voz: Luísa? Mas o que está acontecendo aqui? No que me virei, dei de cara com o marido dela. Quis enfiar a minha cabeça num buraco. Pensei que ele fosse partir com tudo para cima de mim, brigar, esbravejar. Seria o mais lógico naquela hora. Eu, pelo menos, teria feito isso. Só que, para minha surpresa, nem para mim ele olhou. Foi como se eu nem estivesse presente.
ele ficou o tempo todo olhando para Luísa, com uma cara que deixava bem clara toda a sua decepção. Eu ainda tentei me justificar, como se fosse possível. Ricardo, eu posso explicar, vamos conversar. Eu e a Luísa, a gente... Tenho certeza de que ele nem me ouviu. Ele nem olhou na minha cara. Foi como se, repito, eu nem estivesse presente. Ficou o tempo todo olhando para ela, com aquela expressão de tristeza. Apesar do medo que senti, confesso que eu também fiquei com pena. Puxa vida, ele não merecia. Pode até parecer contraditório, mas apesar de apaixonado pela sua mulher, apesar de querer a Luísa para mim mais do que tudo na vida, não pude deixar de sentir pena. Nenhum homem merece passar por aquilo. Só de me imaginar no seu lugar. Foi quando ela olhou para mim, depois se voltou para o marido e falou: Ricardo, calma. Senta aqui. A gente está precisando conversar. E foi então que a coisa mais surpreendente aconteceu. Ele começou a chorar. Eu nunca tinha visto um homem chorar daquele modo. Até que repentinamente abraçou a esposa e suplicou: Luísa, não faz isso comigo, Luísa. Eu te amo. Se você me deixar, eu não sei o que vai ser de mim. Não me deixa. Eu te amo. Foi difícil para mim continuar assistindo aquela cena. Tanto que tratei de sair de fininho. Só Deus sabe como eu me senti. Culpado. Culpado e ao mesmo tempo aliviado. Não queria que fosse assim. A última coisa que eu desejava nessa vida era fazer aquele cara sofrer. Por mais que estivesse apaixonado pela sua mulher. Só que, ao mesmo tempo, apesar da consciência pesada, do remorso, também não consegui parar de pensar naquele beijo. Me senti de alma leve. Porque para ela ter me beijado com tanta paixão, só podia significar que ela também estava sentindo alguma coisa por mim. Provavelmente estava apaixonada também. Será que os dois iam continuar juntos depois do que aconteceu? Foi o que eu não parei de me perguntar. Mesmo não querendo, comecei a alimentar uma certa esperança. Estava apaixonado, e por mais que isso pudesse significar o sofrimento de um cara que não merecia sofrer, eu queria aquela mulher para mim. Já queria antes. E agora, tendo a prova de que ela também me queria, eu só pensava nela o tempo todo. Só eu sei como foi difícil segurar a ansiedade aquele final de semana todo, sem saber o que tinha acontecido, se os dois tinham conversado, o que tinham conversado e principalmente a conclusão a que tinham chegado. Quando chegou a segunda-feira, não sei porquê, mas não foi surpresa para mim. De certo modo, eu já estava esperando por aquilo. Não sei explicar, mas algo me dizia. O fato é que nenhum dos dois apareceu para trabalhar. Na hora do almoço, eu me fiz de desentendido e perguntei se alguém sabia o que tinha acontecido. E um dos colegas falou: Você não ficou sabendo? Eles pediram a conta. Pediram a conta? Mas como assim? Os dois? Como você sabe? Diz que eles ligaram para o chefe hoje cedo e pediram para fazer um acerto. Parece que vão abrir um negócio próprio. Pelo menos foi o que me contaram.
Claro que o motivo era outro. Eu, melhor do que ninguém, sabia o que tinha acontecido. Não preciso nem dizer o quanto me senti mal. Depois, fiquei sabendo que eles realmente tinham começado um pequeno comércio, onde, aliás, continuam até hoje. Só tem mais uma pessoa que sabe dessa história, a Sandra. Acabei me abrindo com ela. E depois ela mesma conversou com a Luísa. Eu me senti tão estranho quando ela me falou uma coisa que a Luísa tinha comentado com ela. Olha, Rafael, ela falou que gosta de você, mas é que foi uma prova de amor muito grande que o marido lhe deu, né? Pense. O cara pega a esposa beijando outro homem e, em vez de brigar, perdoa e quase suplica que a mulher não o abandone. Sabe, esse tipo de coisa conta muito na decisão de uma mulher. Tá certo. Não entendi muito a lógica, mas tudo bem. Quem sabe tenha sido melhor para todo mundo. Numa dessas, a gente nem tenha mesmo nascido um para o outro. E eu falo isso porque a paixão, às vezes, engana a gente. Quem sabe não fosse para ser, né? Tem coisa que se desenha muito bem, que dá toda a impressão de que vai redundar em felicidade. De qualquer maneira, já faz algum tempo que isso aconteceu e eu ainda não consegui tirar essa mulher do pensamento. Sempre que lembro dela, sinto um aperto no coração. Querendo ou não, era uma história que tinha tudo para dar certo. Mas que no fim, acabou não decolando. Ela não quis ficar comigo. Preferiu continuar ao lado do marido. Tudo por conta da demonstração de amor dele, segundo a Sandra. Olha, se eu soubesse, teria chorado também, mais do que ele. Quem sabe hoje ela estivesse comigo. Brincadeiras à parte, fazer o quê? Pelo menos me restou um consolo. Ela também me amou. Em algum momento da sua vida, sei que ela também pensou em mim. Quem sabe até tenha sofrido pela nossa separação. Embora não tenha acontecido mais do que aquele beijo. Foi um único e saudoso beijo, mas que eu trago na memória e o sabor no coração e na minha boca. Meu consolo é esse, aquele beijo, e saber que em algum momento ela também pensou em mim. Quem sabe até tenha sofrido. Quem sabe até tenha chorado. Do mesmo modo como choro agora, de saudade, enquanto escrevo essa carta.